Olá, você está ouvindo a história Eu Tenho Dois Papais, do material Deus é Meu Pai, Aventuras Migue Mel. Certo dia, Miguel estava conversando com seu amigo Pedro. Ai, Pedro, hoje eu tô tão triste. Você acredita que meu pai saiu para trabalhar e nem conseguimos brincar? Ah, Miguel, para com isso, eu já tô acostumado. Isso sempre acontece comigo. Mas sabe o que é pior? O meu pai disse que eu não ia ficar sozinho, que eu poderia ficar na companhia de Deus e que ele também é meu pai. Replicou Miguel indignado. Como assim, seu pai? Vai me dizer agora que você tem dois papais, Miguel? Eu não entendi muito bem, mas meu pai e minha mãe sempre falam isso. Um dia eles me contaram uma história muito legal e eles chamaram de plano de salvação. Salvação? Tipo aquelas coisas de agente secreto? Perguntou Pedro. É mais ou menos isso, Pedro, mas não foi nada secreto não, foi um baita plano. Você quer escutar a história? Sim, é claro que eu quero, disse Pedro todo animado. Foi mais ou menos assim. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus lá no Jardim do Éden, o pecado entrou no mundo e nos separou de Deus. Puxa vida! Mas você não me disse que ficar longe de Deus é muito ruim? Interrompeu Pedro a história de Miguel. Sim, Pedro, mas a história não termina aqui. Miguel respondeu, continuando a história. Separado de Deus, o homem não conseguia fazer nada para se aproximar dele novamente. Então, o próprio Deus bolou um plano. Jesus precisaria descer à terra, nascer, crescer e se entregar para morrer na cruz. Tá me dizendo que Jesus morreu? O único que poderia nos salvar morreu? Pedro perguntou indignado. Sim, Pedro, pois só assim nós poderíamos ser limpos do pecado e voltarmos para perto de Deus. Miguel já estava bravo, porque Pedro toda hora ficava interrompendo a sua história. Vou continuar, Pedro, e ver se não me interrompe dessa vez. Jesus então veio ao mundo, ele nasceu, ele cresceu, ele cumpriu seu propósito aqui na terra e chegou o tempo dele se entregar. Bateram nele, Pedro, cuspiram nele, humilharam e o mataram. Ele morreu uma morte de cruz no nosso lugar. E todos achavam que tinham vencido, que tinham conseguido matar Jesus. Mas no terceiro dia... Eu já sei! Ele ressuscitou! É isso, não é mesmo, Miguel? Sim, Pedro. Ele ressuscitou. Você vai me deixar terminar a história? Pedro balançou a cabeça, dizendo que sim. Como eu ia dizendo, ele ressuscitou. E é por causa desse sacrifício que nós podemos ser filhos de Deus. Nossa, Miguel, essa história é muito legal, mas é um pouco estranha para mim, respondeu Pedro. É mesmo, Pedro. Mas conversando com você, eu começo a entender algumas coisas. Miguel parou e ficou em silêncio, pensativo. E disse: É claro que ele é meu pai. Eu creio no sacrifício de Jesus na cruz. Eu sempre oro pedindo para que ele more no meu coração. Então, eu sou filho de Deus. É por isso que eu tenho dois pais. Pedro olhou para Miguel sem entender muito bem o que estava acontecendo. Mas Miguel continuou. Pedro, se você crer e pedir para ele morar no seu coração, você também pode se tornar filho de Deus, assim como eu. Pedro balançou a cabeça e disse: Eu quero, Miguel, eu quero. Então, Miguel fez a mesma oração que havia aprendido com seu pai. E Pedro repetiu:
Pronto! Agora nós dois somos filhos de Deus. Nós dois temos dois papais. Você gostou dessa história? Então curte e não esquece de baixar o material gratuito aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau e até a próxima história.